Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Pedro Ferreira e eu sou psiquiatra da equipe do Dr. Renato Mancini. Hoje eu vou estar falando para vocês, então, sobre mais uma medicação da classe dos benzodiazepínicos chamada alprazolam, né? Vou começar falando, então, um pouco primeiro a respeito dos benzodiazepínicos de maneira geral, né? Os benzodiazepínicos, então, são uma classe de medicamentos que antigamente se usava o termo, né, hipnóticos barra sedativos, né? Defendia-se que existiria uma diferença entre medicamentos que teriam uma função mais hipnótica, isso é, que induziriam melhor o sono, e outras medicações de uma classe mais sedativa, então que diminuiriam um pouco, no contexto da psiquiatria, então, os níveis de ansiedade. O alprazolam, até nesse caso especificamente, estaria mais nessa segunda classe aí dos sedativos, mas hoje em dia se sabe que não é que os medicamentos têm uma ação diferente, é mais uma questão do que a gente chama de farmacocinética. Então, medicamentos que têm uma ação mais rápida ou uma ação um pouco mais longa, e aí vai ser mais conveniente para uma ou outra função, né? Em termos de mecanismo de ação dos benzodiazepínicos de maneira geral, né, eles agem então nos receptores GABA do nosso cérebro e provocam uma depressão do funcionamento do sistema nervoso central como um todo, né? Tem uma característica deles que é diminuir primeiramente o funcionamento do lobo frontal, que é um lobo, é uma região do cérebro responsável pelo julgamento e várias coisas, né, boas, importantes, funções superiores do cérebro, como a gente fala, né, do raciocínio e tudo mais, mas isso também está associado com a ansiedade, com o medo, enfim, a pessoa tem uma preocupação com estar fazendo alguma coisa que, sei lá, seja vergonhosa ou que possa dar errado, né? Então, por isso, às vezes a gente usa esses medicamentos diminuindo aí a ansiedade do paciente em questão. Indo mais especificamente, então, agora para os usos, né, dessas medicações. O uso mais clássico delas, que acho que é o que a gente mais vai querer discutir aqui, é um paciente que tem um quadro de ansiedade, principalmente, a gente prescreve um antidepressivo, que é a primeira linha no tratamento dele, e a gente prescreve a gente prescreve um benzodiazepínico nos primeiros 14 dias, 21 dias, no período inicial, antes que o antidepressivo comece a fazer efeito, né? Então, esse é um uso baseado em evidências desse medicamento. Em alguns casos também de depressão, por exemplo, que a pessoa tem uma dificuldade para dormir muito grande, a gente prescreve um benzodiazepínico ou que a gente chama uma Z-drug, como um Zolpidem, para a pessoa para conseguir ou induzir ou sustentar o sono ao longo da noite, aí a pessoa não ter os sintomas de insônia muito importantes. Tem alguns casos também, outros casos que se usa essas medicações, então na dependência química, né, quadros de abstinência de álcool, de cocaína também às vezes a gente usa, então nas primeiras semanas que a pessoa está tendo aqueles sintomas físicos. E antigamente se usava até um pouco mais para epilepsia, né? Hoje em dia a gente usa no pronto-socorro, uma crise de convulsão, uma convulsão que a pessoa tenha tido, ou na manutenção se usa um mais específico chamado clobazam. Raramente vai se usar um alprazolam para isso. Então agora mais especificamente para o alprazolam. O alprazolam ele tem a entrada do efeito dele, o começo do efeito dele é um pouco mais rápido do que outras medicações, né? E ele tem também uma meia-vida um pouco mais curta, né? Por meia-vida, para quem está familiarizado com o contexto, ótimo. Se alguém não tiver, eu traduziria, acho que grossariamente, como a duração do efeito do medicamento, né, basicamente. Então, essa meia-vida curta e essa entrada de efeito rápida do alprazolam, comparado com outras medicações da mesma classe, torna ele uma medicação, não, uma escolha particularmente feliz aí para crises de pânico ou alguma crise de ansiedade em que a pessoa conheça o gatilho, né? Então, a gente acaba usando bastante essa medicação nesse contexto, né? Tem uma formulação, meio que tinha, na verdade, uma formulação que era o frontal, frontal é o nome comercial do alprazolam, sublingual, né, ou óleo dispersível, em que teria um início da ação ainda mais rápido. Hoje em dia a gente tem tido bastante dificuldade de achar esse medicamento, então a gente acaba às vezes até evitando prescrever ele para a pessoa não, enfim, não dar com os burros na água aí quando a gente prescrever o medicamento, né? Então esses são os usos mais específicos aí do alprazolam. Por último, eu falaria para vocês aí sobre os riscos, né, que os benzodiazepínicos têm. A gente costuma, como eu falei, então, prescrever esse medicamento por um período limitado, né, para evitar a dependência, né. A gente sabe também que é uma medicação que tem um risco de
uso recreativo ou mesmo de dependência química, né, ou um abuso também dessa medicação, a pessoa usar mais do que o que foi indicado pelo médico. Então, queria aí deixar a dica para todo mundo que estiver fazendo uso dessa medicação de sempre seguir a orientação do médico, ser bastante honesto, na verdade, também no uso que está sendo feito daquilo. E a gente também, às vezes, tem que tratar a dependência do benzodiazepínico. A gente tem como fazer isso tranquilamente, fazer uma diminuição lenta e gradual, que tem bons níveis de sucesso, para evitar também, principalmente, né, não só pelo sintoma em si, os sintomas do uso agudo, como também a longo prazo, o uso do benzodiazepínico prolongado aumenta a chance de demência no longo prazo. Então, acho que todo mundo gostaria de evitar esse tipo de risco, né? Então, fica aí a dica para sempre seguir a orientação do médico. Tudo bem? Obrigado pela atenção, boa semana e até a próxima. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.